Boa noite a todos. É a primeira vez nossa aqui na casa, com o coração sempre cheio de alegria por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Uma conterrânea nossa de Caconde, que é a Adriene. E eu gosto muito de dizer, né, que a gente nunca considera uma palestra. É um convite da espiritualidade para uma conversa entre amigos. E o tema da noite que nos tocou a ter essa conversa entre amigos, que é um assunto muito urgente quando a gente fala de religião. E falar de religião abrange muita coisa. E o que nos tocou falar em religião aconteceu com a gente num velório. Olha, para vocês verem como qualquer oportunidade da vida da gente é sempre um lembrete para que a gente reflita sobre temas muito atuais, né? Eu falo que hoje, principalmente hoje em dia, o mundo como está, nós precisamos muito falar de temas atuais, de coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E estar falando de religião é um tema que pede muito uma reflexão nossa, né? E nesse velório que nós estávamos lá em Caconde, de um irmão espírita, né? Justo nesse velório nós tivemos uma homilia de um padre, né? Olha para vocês verem. Esse irmão nosso espírita frequentou o espiritismo a vida inteira, era considerado espírita, né? E quem estava lá para fazer a encomenda do corpo, né, que é assim que fala na Igreja Católica, né? Todos nós aqui somos de berço católicos, temos que considerar, né? Era um padre, né? E foi uma homilia maravilhosa. E nessa homilia ele falou justamente disso, de religião. O que é que a religião te traz para a sua vida? No que você aplica a religião na sua vida? E falando disso, ele comentou, ele citou um exemplo, que é o que a gente vai começar a falar hoje, que a gente traga para a nossa vida, né? E ele disse assim, esse irmão nosso, né, chamado Ademir, enquanto no corpo físico. E ele disse assim, o irmão Ademir ficou quanto tempo acamado, né? Quanto tempo acamado? E quem aqui de vocês foi lá na casa dele visitá-lo? Quem? Meus irmãos, todo mundo abaixou a cabeça, de vergonha. Aí, a hora que falou que ele morreu, veio todo mundo no velório. Não que não seja importante, mas enquanto ele estava vivo, alguém foi lá visitá-lo? Alguém foi lá falar uma mensagem de carinho? Ler uma página do Evangelho, da Bíblia, do Alcorão, qualquer que seja a sua religião? Não, ninguém foi. E ele citou um outro exemplo de uma senhora, né? E até ele brincou e disse pra gente assim, se essa senhora estiver aqui, ela vai saber de quem eu estou falando, né? Que ela estava todos os dias na igreja, que ele entra na igreja, ela está lá rezando, ele sai da igreja, ela está lá rezando. E um dia ele precisou fazer um atendimento na rua da casa dela, para um senhor. E chegando lá, ele sabia onde ela morava, ele bateu na porta e perguntou para ela, né? Fulana, você sabe onde ciclano mora, né? Ela virou e falou assim, ai que padre, não sei, que nessa rua aqui, ó, eu não combino com ninguém. Né? E aí? E a religião? Será que nós não estamos mais preocupados em alinhar as cadeiras da igreja, em saber quem vai fazer uma coisa, quem vai fazer outra, É importante, muito importante. Mas e professar a sua religião, seja ela qual for? Nós estamos fazendo isso na nossa vida? Nós estamos trazendo o ensinamento de Jesus para a nossa vida? Porque nós estamos dentro de uma casa espírita, mas somos de um berço cristão, onde o maior exemplo
Quem nos deixou foi Jesus. O exemplo de amor, de caridade, de perdão, de aceitação. E como é que está isso na sua vida? Quando eu julgo o meu irmão, fulano fica lá na igreja e reza, 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 vai no centro, em todas as palestras, em todas as situações que o centro propõe. E a vida? Como é que está a sua vida? Que nós possamos nesse momento, meus irmãos, dessa conversa entre amigos, fazermos essa reflexão do que nós estamos fazendo com as nossas vidas. No quanto eu estou trazendo Jesus para a minha vida. No quanto eu estou levando os ensinamentos dele para a minha vida. Dentro da minha casa, eu estou vivendo em amor, eu estou vivendo em aceitação, eu estou vivendo em perdão. Quando eu recebo no trânsito uma fechada de um carro, qual é a primeira reação que eu tenho? Qual é a primeira reação que eu tenho? Não é a de ódio, a de grito, a de raiva? Eu estou professando a minha fé verdadeira? Eu estou levando para o meu dia a dia o amor que Jesus me ensinou? O porquê que ele foi pregado na cruz? Nós não podemos nos atentar à vida do outro. Estamos chegando em momentos finais que nós precisamos olhar para dentro das nossas vidas. Do que eu estou deixando como legado. Que exemplo eu estou deixando para essa humanidade. A gente fala muito dessa juventude que está vindo. Realmente, estamos passando por momentos muito difíceis e delicados. As notícias estão aí e não nos deixam mentir. Mas e que exemplo eu estou dando? O que eu estou fazendo? Isso é ser religioso? É muito mais fácil eu ir na igreja, ouvir o centro espírita e eu rezar, eu fazer a caridade. Eu falo muito que a caridade de R$2 ela é muito fácil, porque ela compra consciência. Eu vou dar uma cesta básica. Eu vou dar R$2, eu vou comprar uma rifa. É só isso. O meu exemplo de vida é só esse. E quando eu olho para o meu irmão que está precisando de uma palavra amiga, quando eu olho para um jovem que está precisando do meu exemplo, que legado que eu estou deixando? O que eu estou fazendo de diferente? O que eu estou cumprindo no meu processo reencarnatório? Eu vim aqui, eu estou fazendo o meu melhor? Erros, todos nós vamos ter. Enquanto nós estarmos aqui encarnados, nós viemos para a nossa reforma íntima. Não é isso que a gente aprende no centro espírita toda vez que a gente adentra aqui? E o que é a minha reforma íntima? Não é eu melhorar como ser humano, como pessoa? E o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando? Eu estou perdoando o meu irmão? A gente escuta histórias que chocam, que dentro de uma casa um pai não conversa com o filho, um filho não conversa com o pai. Que religião é essa? Que ensinamento que é esse? Não está na Bíblia? Reconcilia-te com teu irmão enquanto está a par e passo com ele. É isso que nós estamos fazendo? Quando a gente fala da cesta básica, quando a gente fala da caridade de R$2, ela é importante, ela é muito importante, porque ajuda muita gente. Mas não é uma compra de consciência. O que nós precisamos fazer é interiorizar isso e na mudança de atitude nossa perante a vida. E não apontar o dedo no erro do outro. Eu falo muito que a gente anda isso está no livro do Paulo Coelho, que a gente caminha pela vida levando 2 mochilas, né? Em linha indiana, um atrás do outro. Uma mochila na frente que carrega todas as nossas virtudes,
tudo de bom que a gente é. E atrás nós levamos tudo de ruim. Aí nós vamos olhando o que o outro tem de ruim e o que nós temos de bom. Não é assim? Presta atenção se não é isso que a gente faz a vida inteira da gente. Fulano fez isso, ciclano, mas e eu? E eu? O que eu estou fazendo? Que essa noite nos traga essa reflexão. Que nós possamos sair da religião como sem os dogmas. Ela tem os dogmas? Tem. Cada um tem a sua cultura dentro da religião, tem o seu propósito, né? Tem religião que não aceita, tem várias, na verdade, no mundo existe mais de 4.300 tipos de religião. Vocês imaginam tanto que isso é vasto, né? Aí nós vamos falar desde lá do hinduísmo, que é a primeira religião do mundo, que foi antes de Cristo. Que olha para vocês verem que maravilha, que já se acreditava na reencarnação. Olha isso, quantos milhões de anos, né? Quantos milhões de anos. E hoje nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, também acreditando na reencarnação. Então nós, irmãos espíritas, hinduístas, budistas, acreditamos na reencarnação, né? Os católicos acreditam na ressurreição. Cada um tem o seu dogma. Cada igreja segue a sua doutrina, vamos dizer assim, né? Não veio a palavra agora. E eu não sou ninguém para julgar. Porque aqui dentro do centro espírita tem muita gente boa, também tem gente que não é boa. Tem gente que carrega o mal dentro do coração. E assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele diz uma coisa que me tocou muito profundamente, quando se fala do diabo. Nós escolhemos muitas vezes ser o diabo na nossa vida. Quando você toma uma atitude ruim em relação ao teu irmão, você está escolhendo ser o diabo. Não precisa de você estar numa igreja católica, numa igreja evangélica, num centro espírita, porque em todo lugar existe, infelizmente, a luz e a treva. E nós precisamos olhar para isso, para dentro de nós, porque nós somos luz e infelizmente também somos trevas. E nós viemos aqui, estamos aqui encarnados para lutar contra o que, meus irmãos? Contra o amor, contra a luz ou contra as trevas? E ninguém adentra qualquer que seja, qualquer religião que seja, infelizmente pelo amor. Infelizmente pelo amor. Muitos de nós, muitos. Eu vou arriscar os 95%. Que nós adentramos a qualquer religião, a qualquer centro espírita, a qualquer casa evangélica, pela dor. Procurando o quê? O alívio para as nossas dores, para as nossas trevas. Mas não é simplesmente eu vir aqui e ler uma oração decorada, se isso não interiorizar na minha mudança de atitude. É muito bonito eu pegar o terço e rezar o terço. É muito bonito eu pegar a Bíblia e rezar a Bíblia. Mas se entra por aqui e sai por aqui e não interioriza aqui no meu coração, na minha mudança de atitude, de nada valeu. De nada, eu só perdi meu tempo. E é isso que eu estou convidando vocês. A olhar para essa religião com esse olhar de amor, com esse olhar de perdão, com esse olhar de aceitação. Quando nós mudarmos de atitude, quando nós começarmos a ver que Jesus na cruz, o último ato de Jesus, qual foi na cruz? Não foi o perdão? Quando Jesus olhou, falou, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Jesus nessa magnitude pediu perdão, será que não está na hora de nós também mudarmos as nossas atitudes? Muitas das nossas frustrações, muitas das obsessões, muitas das dores são pela falta de perdão. Que é um
assunto que eu acho que a gente devia conversar todos os dias, ser tocado todos os dias. As pessoas estão adoecendo. Cada dia que passa se fala mais em ansiolíticos, se fala mais em remédio de depressão, se fala mais em dores da alma. As pessoas estão doentes da alma. E cabe a nós, cada um que está aqui, que conhece a doutrina, que vê esse Deus maravilhoso, enquanto nós não mudarmos, meus irmãos, a concepção de que Deus é maravilhoso, que Ele nos ama, que Ele não é um velhinho que fica lá com um cajadinho na mão, falando, esse aqui eu puno e esse aqui eu absolvo. Deus não é isso. Deus é amor. Tudo o que acontece conosco corre por nossa conta. E quando a gente olha para isso, isso é muito difícil. Porque quando nós tivermos que apresentar do lado de lá o que nós fizemos aqui enquanto encarnados, o que é que nós vamos apresentar? Eu não posso, depois de ter escutado tudo isso, chegar lá e falar que eu pequei porque o meu irmão me provocou e eu pequei por causa dele. Sabe por que eu não posso? Porque eu tenho consciência. O que é dele tem que ficar com ele. O que é meu, é meu. Corre por minha conta. A partir do momento que eu não perdoo, o que ele fez para mim, ele vai prestar conta. Mas o que eu fiz com o que ele fez para mim? Não sou eu que vou prestar conta? Eu ofendi, eu humilhei, porque fulano me provocou. Tá? Você pode, lógico que a gente é humano e naquela hora você tem toda aquela descarga de energia. Mas quando você volta para o teu eixo, quando você volta para Deus, quando você lembra dos ensinamentos de Cristo, fica muito mais fácil, não fica? O fardo com Jesus não é muito mais leve? E eu gostaria muito de ler para vocês, né? Que vocês me dessem a liberdade. E eu achei de uma delicadeza muito grande, de uma bênção muito grande. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, daquela médium, a Mayra Rocha. Ela é uma médium psicografa, né? Umas coisas maravilhosas, acalma o coração de muitas mãezinhas, né? E ela, num podcast, né? Eu escuto muito, viu, gente? Porque a internet tem muita coisa, tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Que a gente traz para nós muita coisa boa, né? Tem momentos de desespero que, se você for procurar, você encontra muito consolo e muita gente boa, né? E ela descreve sobre as religiões. E eu gostaria muito de ler para vocês, de que vocês me permitissem ler para vocês sobre as religiões, né? Eu falo que é um resumo do que eu gostaria de falar. E eu gostaria muito de ler para vocês. O que as religiões me ensinaram na universalidade das minhas crenças? Eu trouxe dos evangélicos a fé. Por esses irmãos tenho uma fé tão grande que eles são capazes de exercer a sua profissão de fé ali, sem ter ninguém. Dificilmente um culto vai ser cancelado, porque não tem público. Eu trouxe deles essa fé. Eu trouxe deles essa comunicação direta com Deus. E eu gostaria de fazer uma observação quanto aos nossos irmãos evangélicos, né? Quantos irmãos foram resgatados pelos evangélicos nas penitenciárias? Muitos irmãos que estavam na bandidagem, que estavam perdidos nas drogas e foram acolhidos por esses irmãos. Hoje não pode mais, né, ter essas visitas nas penitenciárias, mas quando existia,
não tinha sábado, não tinha domingo, eles estavam lá, firmes, com a sua Bíblia debaixo do braço, fazendo a sua pregação. E isso nós não víamos e não vimos em outras religiões. Por isso que eu falo para vocês, cada religião tem o seu lado bom. E nós, em nenhuma delas, temos o direito do julgamento ou do levantar e o apontar o dedo. Eu trouxe dos católicos o respeito extremo aos espíritos evoluídos que passaram pela terra e que eles chamam de santos. E que é a mesma coisa, espíritos evoluídos, como São Francisco de Assis, Santa Rita, Santo Agostinho, tantos santos que foram espíritos que vieram à terra, expiaram e foram evoluídos ao outro plano. Eu trago do povo católico, além do respeito a esses espíritos evoluídos, uma verdadeira profissão de fé, de amor, de reverência, de obediência, de saber o valor de Maria. Deles eu trago isso. Poucas religiões falam de Maria com a profissão de fé que o catolicismo fala, né? Nós mencionamos Maria, essa verdadeira maravilha que nos trouxe o Filho Jesus, né? Mas não falamos e não adoramos tanto Maria como os católicos. Deveríamos fazer mais, mas os nossos irmãos católicos fazem muito isso. Eu trago dos meus irmãos da Umbanda uma verdadeira devoção, aqueles espíritos que eles não questionam a sua evolução, mas nunca, jamais, você verá um irmão da Umbanda questionando um espírito, como nós vemos às vezes em nós espíritas. Eu trago desse povo a obediência, também a profissão de fé, de não questionar o que é inquestionável. Não sei se alguém aqui já teve num terreiro de Umbanda, né? Mas os umbandistas, eles recebem qualquer tipo de espírito, sem distinção de raça, de cor, né? E respeito e amor por eles. Isso a gente traz a Umbanda. Trouxe e permaneço dentro do espiritismo, como vocês queiram chamar. Kardecista, linha branca, mesa branca. Não sei como popularmente chamam. Eu trago do espiritismo a caridade. O lema: sem caridade não há salvação. Eu trago do espiritismo uma verdade de que nós somos ajudados o tempo todo pela espiritualidade. Que a morte não existe. A morte é apenas um instrumento. Eu trago a esperança para as pessoas do espiritismo. O consolo que o espiritismo te diz: não acabou no túmulo. Eu trago de todas as religiões a fé e o amor. Sou universalista de doutrina e sou espírita de religião. O que isso nos traz, meus irmãos? Mais uma vez, que cabe a nós as mudanças de atitude. Que cada religião, aqui nós citamos apenas algumas, né? Traz a sua parte boa e que cabe a nós fazermos o melhor. Cabe a cada um de nós fazermos a diferença na vida, né? Se todos nós tivéssemos a consciência que a religião não é garantia de salvação, nem de caráter, nem de dignidade, se nós tivéssemos essa consciência, tudo seria muito melhor. Religião não molda caráter. Ela não diz quem eu sou, muito pelo contrário. Todo excesso de religião, onde existe o dedo do homem, sucumbe Deus. A pessoa, quando é muito religioso, ela se prende à regra, às rotinas, e esquece do essencial. Ele está tão preso em cumprir regras que ele esquece que Deus está no outro. Ele está tão preocupado em saber se o banco da igreja está alinhado que ele não dá atenção para o seu irmão que está caído ao seu lado. E isso é uma pura realidade. E para que a gente possa encerrar a nossa conversa da noite, eu gostaria de ler para vocês a história do Zé. Eu tenho esse livrinho aqui, que em toda a conversa nossa eu trago
e eu conto sempre uma história que é muito a ver com o nosso tema, né? E quem que é o Zé? O Zé somos todos nós, na hora do aperto. Qual que é a primeira reação que a gente tem, independente da nossa religião, a hora que a gente está em sofrimento? Não é a oração? Não é olhar para Deus? Seja uma oração curta, seja uma oração longa, né? Pai, olha por mim. Não é a primeira coisa que a gente faz? Primeira coisa, qualquer situação da vida da gente. E com o Zé não é diferente. Eu gostaria muito que vocês levassem daqui essa noite um pouquinho do que a gente conversou. Se o que a gente conversou hoje tocar o coração de um de vocês, eu já vou embora em paz. E eu gostaria muito de ler a história do Zé. Todos os dias, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia, o padre perguntou-lhe o que fazia. Zé respondeu: eu venho orar. Nossa, mas é estranho, diz o padre, que você consiga orar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei recitar aquelas orações compridas, mas todo dia ao meio-dia eu entro na igreja e só falo: oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. Num minuto já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital, onde passou a exercer grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres e muitas risadas passaram a ser ouvidas. Zé, disse-lhe um dia uma irmã que lá trabalhava, os outros doentes falam que você está sempre tão alegre. É verdade, irmã, eu estou sempre alegre. É por causa daquela visita que recebo todo dia. Ela me faz muito feliz. A irmã ficou atônita. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era um velho solitário, sem ninguém. Quem o visita? A que horas? Perguntou a irmã. E Zé respondeu: todos os dias eu recebo a visita. Nisso, Zé estava com os olhos brilhando. Todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da minha cama. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: oi, Zé, eu sou Jesus e eu vim te visitar. Que nós possamos receber essa visita. Que nós possamos, nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, nós recebermos essa visita tão maravilhosa do nosso irmão Jesus. E que o caminho mais fácil é o da prece, né? Que nós possamos, então, professar a nossa religião, seja ela qual for, mas sentida, do fundo do nosso coração, com os nossos exemplos, com a nossa reforma íntima, para que nós possamos, todos os dias, fazermos como Santo Agostinho a nossa profissão de fé. Que nós possamos fazer à noite uma reflexão do que foi os nossos erros e nossos acertos. Que erros nós vamos ter, mas nós também temos os nossos acertos. E nós precisamos entender que somos imagens e semelhança de Deus, que somos filhos de Deus, e que a nós, todos os dias pela manhã, nos é dado uma página em branco para que a gente possa escrever da melhor maneira possível. Boa noite a todos, paz e luz, que Deus esteja com vocês, presente em todos os momentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Te agradeço o convite em nome da Eu que casa. agradeço. Que você sempre venha trazer as suas reflexões para a gente. Será um prazer. Você sabe que as suas palestras, para mim, a gente se encontra nelas, né? Principalmente essa do Zé. Essa do Zé, para mim, foi uma
uma das que mais marcou de todas que eu já ouvi. Muito obrigada em nome da casa, André. Que Jesus, a espiritualidade amiga, nossa Mãe Maria, te conduz de volta ao seu lar, na paz de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Bom, gente, então a gente vai fazer igual a Andréia falou. Vamos ser um Zé, né? Vamos ser um Zé. E vamos ser um Zé agradecendo a Ele a oração que Ele nos ensinou, que é o Pai Nosso. Vamos agradecer a Jesus através do Zé. Nas nossas aflições, a gente tem a humildade de olhar para Ele e falar assim: Pai, preciso de Ti. Sou tua filha, não esqueça de mim. Vamos agradecer, rezando. E depois a gente vai dar continuidade aos trabalhos da casa. E peço a todos aqueles que forem atendidos, os que ficarem no salão, continue as preces, as orações, elevando os pensamentos, para que aqueles que vão ser atendidos recebam o mesmo que aqueles que estão aqui fora esperando as graças de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual.